A glória de Deus abandona o templo, a visão das brasas. Capítulo 10. Olhei e eis que na abóbada que havia sobre a cabeça dos querubins, uma como pedra de safira apareceu sobre eles, a qual parecia semelhante a um trono. E falou ao varão vestido de linho e disse-lhe: Entra, porque as rodas debaixo dos querubins e enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Os querubins estavam ao lado direito da casa quando esse varão entrou, e a nuvem encheu o átrio interior. Então a glória do Senhor se levantou de sobre o querubim para o umbral da casa, e a casa encheu-se de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor, e o estrondo das asas dos querubins se ouvia até o átrio exterior, como a voz do Deus onipotente quando fala. Aconteceu, pois, que ao mandar o varão vestido de linho, dizendo: Toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, ele entrou e se deteve junto a uma roda. Então um querubim estendeu a sua mão de entre os querubins para o fogo que estava entre eles, tomou dele e o pôs nas mãos do que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. Apareceu nos querubins a figura de uma mão de homem debaixo de suas asas. A visão das quatro rodas. Então olhei e eis quatro rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim, e o aspecto das rodas era como a cor de crisólito. E quanto à sua aparência, as quatro eram da mesma forma, como se estivesse uma roda dentro da outra. Quando andavam, andavam para as quatro direções, não se viravam quando andavam, mas para o lugar para onde se dirigia a cabeça, andavam após ela, não se viravam quando andavam, todo o seu corpo, suas costas, suas mãos, suas asas, as rodas estavam cheias de olho ao redor, incluindo nas rodas que tinham os quatro. As rodas, ouvindo eu, lhe gritava: A roda. E cada um tinha quatro rostos. O primeiro era o rosto de querubim, o rosto do segundo era de homem, do terceiro era rosto de leão, e do quarto rosto de águia. E os querubins se levantaram. Este é o ser vivente que vi no rio Quebar. E quando andavam os querubins, andavam as rodas juntamente com eles, e quando os querubins levantavam suas asas para se elevarem de sobre a terra, também as rodas não se separaram deles. Quando eles paravam, elas paravam, e quando eles se elevavam, elevavam-se. Elas, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. Então a glória do Senhor se elevou de cima do umbral da casa e se pôs sobre os querubins. Ao alcançarem os querubins suas asas, e levantaram-se da terra diante de meus olhos, e quando saíram, as rodas também se levantaram do lado deles e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. Estes eram os mesmos seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Cada um tinha quatro rostos e cada quatro asas, e a semelhança de mãos de homens debaixo de suas asas, e a semelhança de seus rostos era a dos rostos que eu vira junto ao rio Quebar, sua mesma aparência e modo de ser. Cada um caminhava direito para adiante. Os príncipes maus castigados, capítulo 11. Então o Espírito me levantou e me levou à porta oriental da casa do Senhor, que olha para o oriente, e eis que estavam à entrada da porta 25 homens, entre os quais vi Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaias, chefe do povo. E disse-me: Filho do homem, estes são os homens que maquinam a perversidade e dão conselhos perversos nesta cidade, os quais dizem: Não está próximo o tempo de edificar casa. Esta cidade será a panela e nós a carne.
Portanto, profetiza contra eles, profetiza, filho do homem. Veio sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: Dize, assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, conheço bem o que pensais. Multiplicastes os vossos mortos nessa cidade e encheste suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, vossos mortos que deitastes no meio dela são a carne e ela é a panela, porém vós sereis tirados do meio dela. Temestes a espada e a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Deus, e vos tirarei do meio dela e vos entregarei na mão de estrangeiros e exercerei justiça entre vós. Caireis a espada nas fronteiras de Israel, vos julgarei. Então sabereis que eu sou o Senhor. Essa cidade não será uma panela para vós, nem vós servireis de carne no meio dela. Nas fronteiras de Israel vos julgarei. E sabereis que eu sou o Senhor, porque em meus estatutos não andastes, nem executastes meus preceitos antes. Fizeste conforme os costumes das nações que vos rodeia. E aconteceu que, enquanto eu profetizava, Pelatias, filho de Benaias, morreu. Então prostrei meu rosto em terra e clamei em alta voz e disse: Ah, Senhor Deus, destruirás de todo o remanescente de Israel? A promessa de restauração e renovação. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, teus irmãos, sim, teus irmãos, os homens de teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles a respeito dos quais disseram aos moradores de Jerusalém: Apartai-vos para longe do Senhor, esta terra se nos deu em possessão. Portanto, dize: Assim diz o Senhor Deus: ainda que eu lancei para longe entre as nações e o espalhei pelos países estrangeiros, com tudo isso tenho-lhe sido por pequeno santuário mais terras onde chegaram. Portanto, dize: Assim diz o Senhor Deus: Eu vos reunirei dos povos e vos congregarei dos países nos quais estáis espalhados, e vos darei a terra de Israel. Voltarão ali e tirarão dela todas as suas idolatrias e todas as suas abominações, e lhe darei um único coração e porei um espírito novo dentro deles, e tirarei o coração de pedra da sua carne e lhe darei um coração de carne, para que andem em meus estatutos e guardem meus preceitos e os cumpram, e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas aqueles cujo coração anda atrás do desejo de suas idolatrias e suas abominações, eu farei recair suas condutas sobre as próprias cabeças, diz o Senhor Deus. Depois, os querubins elevaram suas asas e as rodas junto com eles, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles, e a glória do Senhor se alcançou no meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois me levantou um espírito e tornou a me levar em visão do Espírito de Deus à terra dos caldeus, aos do cativeiro, e se foi de mim a visão que eu tinha visto. E falei aos exilados todas as coisas que o Senhor me havia me mostrado.